quero falar com você sobre o poder de Deus. O tema, na verdade, ia ser outro, né? Ia ser, tatuagem pode? Ia ser o tema, mas eu não achei o ursinho para colocar no telão. Então, eu vou falar com você sobre o poder de Deus. Diga para quem está do teu lado, o poder de Deus. Eu creio que Deus já derramou sobre nós aquilo que a gente veio receber essa noite. Fogo. O Evangelho é fogo. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho não é um prédio, apesar de estarmos num prédio, queremos um prédio, construímos um prédio, a Lagoinha Miami vai ser construído um prédio lindo em nome de Jesus. Mas não é, o prédio faz parte, mas não é tudo. A igreja faz ações sociais, ajuda pessoas, alimenta pessoas, provê ao necessitado. Mas isso não é todo o Evangelho, é parte do Evangelho. O Evangelho é o evangelismo, é alcançar o perdido, é trazê-lo para Cristo. Isso é parte do Evangelho, não é só isso, mas é isso também. É libertar o cativo, libertar da opressão, da depressão, da opressão demoníaca. Pessoas endemoniadas vão sendo libertas, eu posso ouvir um amém? Isso também é o Evangelho, não é todo, mas faz parte do Evangelho. O Evangelho é conhecer a verdade, porque a verdade nos liberta. O Evangelho é conhecimento da verdade, não é simplesmente algo teológico, mas é a revelação. A palavra diz claramente, é o rema de Deus. É a palavra revelada que ninguém pode tirar de você aquilo que podem te prender, podem arrancar sua língua, sua orelha, seus olhos, o que for, mas o que é revelado em você ninguém tira mais. Então o poder de Deus, a revelação, o rema de Deus, isso também é o Evangelho. Mas a característica hoje, nesse primeiro dia de Pentecostes, você não pode perder nenhum dos dias, porque há uma liberação que nós temos orado profético para esses dias aqui, sobre você em Miami. Nós precisamos compreender o poder de Deus. E uma característica do poder de Deus para nós, para tudo que a gente vive, esses 20 anos que eu tenho vivido no ministério pastoral, tenho cada vez mais buscado isso constantemente. Em primeiro lugar, o poder de Deus, ele é demonstrado pelo poder do Espírito Santo. Se você está anotando, pega isso aí. Se você está em casa, vamos celebrar quem está em casa, aplaudir quem está em casa, onde vocês estiverem. O Evangelho é o poder de Deus. Eu e você precisamos estar num lugar e viver uma vida com Deus, onde a gente tem certeza que aquilo que está acontecendo na nossa vida só Deus poderia fazer. A gente não pode confiar em nós mesmos. A gente não pode achar que a gente vai conseguir fazer por nós mesmos. Nosso casamento, nosso trabalho, nossos relacionamentos tudo vai por água abaixo, se nós não estivermos no lugar onde a gente olha e fala, Deus está fazendo algo que eu não conseguiria fazer, algo que só o Espírito Santo faz. Uma igreja tem estratégias, uma igreja tem planos, uma igreja tem projetos, mas uma igreja viva é uma igreja cheia do Espírito Santo. É o poder de Deus. Eu vou com você para Atos capítulo 2, primeiro texto que eu leio com você, Atos 2, a gente vai só para a igreja, o início da igreja, e ele diz claramente, versículo 1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente, olha lá, veio do céu um som como de um vento impetuoso, ele encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. A característica do poder de Deus é a presença do Espírito Santo na nossa vida. É a presença do Espírito Santo na minha e na sua vida. Uma coisa é nós
temos um copo d'água. Outra coisa é um copo cheio d'água. Diga comigo, uma coisa é um copo d'água. Outra coisa, o copo cheio d'água. Se você crê em Jesus, se você ama a Deus, você pode ter um copo d'água. Ele mora em você, Ele habita em você, Ele guia seus passos. Mas se você quer viver o poder de Deus, você precisa ter um copo cheio d'água. Cheio até transbordar. Eu posso ouvir um amém aqui nessa noite? O poder de Deus, essa primeira noite aqui em Pentecostes, nós precisamos entender que a igreja nasceu e floresceu debaixo de uma certeza: sem o Espírito Santo nós não vamos mover. Sem o Espírito Santo nós não vamos evangelizar, nós não vamos ajudar o necessitado, nós não vamos estar de casa em casa, nós não vamos compartilhar, ofertar, dizimar, adorar. Sem a presença do Espírito Santo nós não vamos sair daqui dessa sala. O Evangelho é o poder de Deus como? Através, em primeiro lugar, do Espírito Santo. O Espírito Santo precisa ser parte integrante da vida da igreja, da vida de cada um de nós. Segunda-feira eu vou trabalhar, como é que eu vou lidar com aquela pessoa que é o capeta, só não tem um chifre? Como que eu vou lidar com aquela pessoa? Não é uma estratégia humana, não é uma estratégia intelectual, não é um plano que você vai fazer num papel. Você tem que estar cheio do Espírito Santo em primeiro lugar. Pelo Espírito Santo Ele vai te guiar, você vai ser um canal na vida daquela pessoa. Pelo Espírito Santo você vai conseguir conversar com seu filho sem brigar com ele, conversar com seus pais olhando nos olhos, sem uma discussão, sem uma raiva, sem uma contenda, sem uma revolta. Pelo Espírito Santo nós vamos liberar perdão por pessoas que fizeram muito mal para nós. Nós vamos ser leves, felizes. O poder de Deus se manifesta como? Eu quebro essa realidade dizendo, em primeiro lugar, nós precisamos entender que é através do poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo. Se você não sabe, vai ficar sabendo hoje, a nossa igreja batista da Lagoinha, nós somos a primeira igreja batista no Brasil a ser expulsa da convenção batista. Sabe por causa do quê? Espírito Santo. Fomos a primeira igreja batista. Nosso pastor Márcio estava desviado. Estava desviado. Pecador profissional na categoria dele. E ele ouviu de um amigo que tinha vindo uma Lagoinha, uma igreja chamada ali da Lagoinha, né, que é a região da Lagoinha. E ele falou, cara, eu não sei o que está acontecendo, mas chegou para mim a notícia que quando eles oram, tem fogo na parede. Pastor Márcio tinha 19 anos. Tinha herdado a sapataria do meu avô. Meu avô fazia sapatos para políticos, para homens importantes. Juscelino Kubitschek, a posse dele, o cinto e o sapato dele, quem fez foi meu avô. 15 anos de idade, meu pai tinha um shopping em Belo Horizonte, com escada rolante. A maior loja do shopping era do adolescente Márcio Valadão. Vendendo sapato, ganhando dinheiro, pegando mulherada, pau quebrando. Aí um amigo dele falou com ele, vamos nessa igreja, tem fogo na parede. Fogo na parede? Nunca vi fogo na parede. Ele foi. Lá ele foi batizado com o Espírito Santo. Lá ele voltou para Jesus. Pastor Márcio nunca voltou na loja. Ele deu. Ele falou, não quero saber. Eu quero Jesus. Dali ele foi para o seminário, direto. Dali ele ficou na igreja, mergulhado na igreja. Largou tudo, foi para o seminário. Foi estudar a Bíblia, foi parar lá no Paraná. Ele construía a igreja católica da cidade quebrava a igreja. Ele construía uma parede, quebrava a parede. Ele construía outra parede, quebrava a parede. Pois ele foi construindo, foi insistindo e quebraram, até que tiveram que deixar a igreja. E está a igreja lá até hoje, para a glória de Jesus. Voltou para Belo Horizonte. O que eu estou falando nisso? Hã? Ah, é, gente. Voltou para Belo Horizonte. Aí todo mundo, quando ele voltou para Belo Horizonte,
Chegou na Lagoinha, pediram para ele substituir um pastor que ia estar viajando de férias, aquele período de férias, para ele estar pregando, já que ele veio. Só que o pessoal chamava ele de Marcinho. É bom você saber a história do pastor da sua igreja, amém, gente? Que a gente vem na igreja e não sabe nem onde nós estamos indo. Onde você vai? Eu vou lá também. Né? Aí ele cresceu ali, o pessoal chamava de Marcinho. O Marcinho, prega aí então, que o pastor vai viajar de férias. O pastor viajou, sofreu um acidente, morreu. O que nós vamos fazer? Deixa o Marcinho pregando enquanto a gente resolve. O Marcinho foi pregando. Prega um domingo, prega 2, prega 3. E o que estava acontecendo? Poder do Espírito Santo. Poder do Espírito Santo. Poder do Espírito Santo. Mas, irmão, o Marcinho é magrinho, é esquisito. Ele é muito novo, solteiro, 22 anos. Como é que faz isso? Estamos aqui com a igreja, já tem um tempo, já tem uma tradição. Não, mas deixa o Marcinho a gente conhece. O Marcinho já vendeu sapato para nós, o Marcinho é gente boa. E foi o Marcinho ficando. E o Marcinho está lá hoje há 49 anos, né? Para honra e glória do Senhor Jesus. Uma reviravolta aconteceu por causa do quê? É isso que eu quero falar com você. Por causa do poder do Espírito Santo. Poder do Espírito Santo. Nós temos a manifestação do poder de Deus na nossa vida. O desdobramento que acontece quando a gente dá lugar para o Espírito Santo é muito grande. Seu negócio, seu casamento, sua família, tudo que você vai viver, dá lugar para o Espírito Santo. Para de querer ser dono da sua vida. Para de querer fazer tudo do jeito que você aprendeu numa escola simplesmente. Dá lugar para o poder de Deus se manifestar na sua vida, porque Ele vai fazer aquilo que você vai olhar e falar assim, só foi Deus que fez isso, não tem jeito. A gente vive hoje fruto disso. Segundo lugar, poder da oração. Eu só tenho 37 pontos, amém, gente? Segundo ponto, poder da oração. Já caiu 500 pessoas online ali. Estou brincando. Poder da oração. Atos 4:31. Continuidade da manifestação do poder de Deus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus por toda Miami, por toda a região de Miami, por toda a Flórida, porque eles oravam. O poder de Deus é manifestado dando lugar ao Espírito Santo, em segundo lugar, orando. Orando, tem que orar. Fala para quem está do teu lado, tem que orar, meu irmão. Tem que orar. Pastor, traí minha esposa. Por que isso aconteceu? Porque você não orou. Imagina você orar. Pai, muito obrigado por esse dia, me ajuda a trair minha esposa hoje. Coloca, pai, aquela jararaca na minha frente. Você vai orar, Deus vai falar, não. Tem que orar. Quando você ora, Deus ele vai falar com você. O poder de Deus se manifesta num diálogo, numa conversa, num relacionamento. Nós precisamos dar lugar para o Espírito Santo e nós precisamos ter uma vida constante de oração. Uma vida que eu oro, que eu falo com Deus, que eu converso com Deus, que eu rasgo meu coração, que eu não preciso fazer nenhuma cera, nada, eu posso falar tudo com Deus. Deus, eu estou com raiva de fulano, Senhor, meu coração está assim, minha cabeça está desse jeito, o que eu faço com isso? Deus vai falar com você, o poder de Deus se manifesta pelo Espírito Santo e através de uma vida de oração. Queremos o poder de Deus, mas temos esse poder imaginário, glorioso, aquele poder de Harry Potter, da varinha. O poder, ele é quebrado, ele é manifestado quando você dá lugar para a pessoa do Espírito Santo e para quando você conversa com Deus. O poder de Deus para nós em Miami, nessa Flórida, gente, nós vamos chutar essa porta dessa América, eu posso ouvir um amém aqui? Nós vamos cair para dentro dessa América de um tanto. 2 domingos atrás, lá em Orlando, a gente teve um descende VIP. Teve um descende VIP. A minha esposa é VIP. Vim do interior do Paraná, amém, Brasil? Horrível essa, né? Eu estou ficando velho, gente, é só Jesus na minha cara, velho.
Valeu, não, mas um Paraná que dá a Cassiane é de Deus demais. Deus é bom na minha vida. Tem a Cassiane do Jarim e do André Valadão. Eu sou amada do André Valadão. Brincadeira, brincadeira. Corta. Jarim, te amo. Cassiane. Vamos aplaudir a Cassiane também ali. Com muito louvor, Brasil. Mas pega o que eu vou te falar aqui. Onde que eu estava? 2 semanas atrás o Descende acontecendo na Lagoinha, Orlando. O Andy Bird, não é Angry Bird não, Andy Bird. Ele até parece o Angry Bird, mas não é. Líder da Jocum no mundo. Ele disse: Brasil, igual o Theo falou, chegou a sua vez. Chegou a nossa hora. Eu achei que eu vi mais um amém aqui. Chegou a nossa hora. Tem algo que Deus quer fazer no Brasil, nessa América, através de nós brasileiros, gente. Tem algo muito forte para acontecer. Está acontecendo, me ajuda a pregar aqui. Como isso vai acontecer? Tem que orar. Não vai cair do céu. Tem que guerrear, gente. Tem que jejuar. Tem que pagar preço. Tem que renunciar. Tem que dizer não para a própria vontade, para o próprio eu, para si mesmo. Oração nos quebranta, nos move, nos coloca no lugar onde Deus flui, não tem jeito. O poder de Deus, em terceiro lugar, ele é revelado para nós pelo Espírito Santo em uma vida de oração. Em terceiro lugar, através do perdão. Nós somos uma geração doente emocional. Totalmente doente emocional. Nós estamos infeccionados, inflamados. Estamos inflamados. Qualquer coisa a gente põe para fora, a gente inflama, sai. É uma coisa que só tem uma maneira: o poder do perdão. Eu creio que virá um avivamento de perdão sobre a igreja, gente. Virá um avivamento de perdão, uma liberação, literalmente assim, ó, passando como literalmente uma graça de Deus, o sangue de Jesus purificando, limpando. Nós precisamos ser leves. E Andy Bird falava lá na igreja de uma maneira muito clara. Ele disse: nós temos errado porque as pessoas querem Jesus. Sabe o que elas não querem? Uma religião. Nós temos pregado uma religião que tem Jesus nela. Isso não é o evangelho. Nós temos que pregar Jesus. Quem é Jesus? O que Ele faz? Aquilo que Ele realiza? A grandeza do amor dEle, o poder de Deus é revelado dessa forma. Ele não mudou, Ele era, Ele é, Ele vai sempre ser. E a gente vê esse jovem Estevão, Atos capítulo 7, versículo 55. Estevão para ser apedrejado, versículo 55 de Atos 7. Escuta aqui, olha. Pegaram pedras para julgar em Estevão, evangelista, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos e juntos arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem, que era Saulo, o apóstolo Paulo depois, né? E apedrejavam Estevão. Escuta, Miami, apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, olha a oração de Estevão, ele clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Você perdoa quem te apedreja, quem te calunia, quem realmente roubou de você, abusou de você. Poder de Deus, perceber e dar lugar para o Espírito, viver uma vida de oração, porque somos cheios do Espírito, perdoamos, mesmo nos momentos mais injustiçados da nossa vida.
Se a gente quer o poder de Deus na nossa geração, se a gente quer o poder de Deus em Miami, nós perdoamos. Nós não dividimos, nós unimos, nós amamos, nós caminhamos mais uma milha. A gente une, a gente caminha cada vez mais buscando a graça de Deus. Me ajuda aqui, Lagoinha, em nome de Jesus. O poder de Deus se manifesta em perdão, em oração, em dar lugar ao Espírito. A gente teve no final de semana o Andy Bird, a gente teve o Michael Colianos, que Deus tem feito algo lindo através dele, da Jesus Image, na nossa igreja ali, liberando palavras sobre nós brasileiros, gente. Chegou a nossa hora. Deixa eu te falar, chegou a sua hora. Chegou a sua hora. Veio depois Daniel Colenda, um dos maiores evangelistas da nossa geração. Milhões de pessoas curadas, salvas através do ministério dele. Estava lá na igreja, na nossa igreja, que é a mesma igreja ali em Orlando, estava lá. Era aniversário da filha dele. Sabe onde ele estava? Com a filha, lá na igreja, celebrando Jesus e dizendo: tem algo nos brasileiros, dizendo isso para nós, falando para nós. A gente tem que perdoar, gente. Essa noite perdoa, seja livre. Você recebe esse nome de Jesus? Líderes amargurados, líderes revoltados, líderes cheios de falação, para com isso, libera isso, seja livre, perdoa, 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 para com isso. Quarto lugar, o poder da conversão. Quando você experimenta o poder de Deus, é um problema, porque você experimentou. Então não dá para você ficar no mundo do jeito que você ficava antes, porque você provou. Então você faz lá, ou seja lá o que for, mas não é a mesma coisa mais. Por quê? Porque você provou do poder de Deus. Ou seja, você já provou da bênção. Você já foi tocado, porque pastor, quem foi tocado por essa graça, dá uma glória a Deus. Você não consegue ser mais o mesmo. Você não canta aquela música do mesmo jeito. Você não consegue frequentar aqueles lugares da mesma forma. Sabe por quê? Porque Deus converteu o seu caminho. Ele mudou a sua história. Ele mudou o seu destino. Ele mudou o seu futuro. Ele mudou. Escuta o que eu vou falar com você. Borboleta era lagarta, mas depois que vira, eu já vi lagarta virar borboleta, mas eu nunca vi borboleta virar lagarta. Se você provou e virou borboleta, meu irmão, já era. Você está cheio da graça de Deus, você nasceu para voar. Quem nasceu para voar, dá um glória a Deus aqui. Então levanta as suas asas e voa, em nome de Jesus. Poder da conversão. Foi Saulo, Atos capítulo 9. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Saulo converteu. O poder que Deus tem para nós nesses próximos dias: Espírito Santo, oração, perdão e conversão genuína. Conversão de verdade. Você não volta atrás mais. Em quinto lugar e último, adoração. Poder da adoração. Fala para quem está do outro lado: eu nasci para adorar. Adorar quando? Adorar quando? Para mim a chave da adoração está aqui em Atos capítulo 16, versículo 25. Igreja primitiva, nossos apóstolos, nossos líderes, que nos ensinam um caminho. Meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, presos, aprisionados, acorrentados, sangrados, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O poder da adoração. Aprisionados, flagelados, feridos, solitários, adorando a Deus no meio do momento mais difícil da vida deles.
O poder de Deus é revelado quando a gente adora, quando está tudo dando errado. Quando a gente adora num ano de pandemia, quando a gente adora num ano de dificuldades, quando a gente adora enxergando como que vai acontecer isso, quando a gente adora com um pai à beira da morte, Deus permitiu que vivesse, mas se Deus tivesse levado, eu sei que seu pastor ia estar adorando do mesmo jeito aqui essa noite, porque a gente adora independente dessas circunstâncias. O poder de Deus é revelado através de uma vida de adoração. Em Hebreus capítulo 12, o autor de Hebreus, ele diz: aquele cuja voz abalou, então a terra, agora porém ele promete dizendo, ainda mais uma vez por todas, recebe isso Miami, isso é para nós, ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta é a palavra, ainda uma vez por todas significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Vai permanecer o poder do Espírito Santo na nossa vida. Por isso nós, fique em pé no seu lugar se você crê comigo, recebendo um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável. Nós recebemos o reino inabalável no nosso coração. Nós recebemos. Essa noite Deus já derramou uma porção sobre a sua vida. Deus já derramou enquanto nós adorávamos. Eu vi portas abertas em Miami. Eu vi portas e mais portas e portas sendo abertas. As portas já estão abertas. Vou falar de novo, essas portas já estão abertas em Miami. Nós precisamos do poder de Deus. As portas estão abertas, Miami. Nós precisamos do poder de Deus. Como eu tenho e vivo o poder de Deus? Eu preciso dar lugar para o Espírito Santo. Eu não sou um religioso. Eu preciso orar, falar com Deus. Eu preciso perdoar. Preciso ser leve. Eu preciso converter de verdade. Converter. Preciso adorar em qualquer circunstância, adorar. Porque só vai ficar na nossa vida o que é inabalável. Eu te convido a erguer suas mãos essa noite, se você crê nisso. Erga o mais alto que você pode. Deus quer você cheio do poder dele. Deus quer você cheio do poder dele. Ele era, ele é e ele virá. E ele vai entrar. Ele vai entrar em Miami, ele vai entrar nessa Flórida, ele vai entrar pelo Brasil, ele vai entrar pela Itália, ele vai entrar pela Espanha. A palavra fala que os céus vão se abrir. Ele vem e nós cremos nisso. Ele vem de maneira poderosa. E nós precisamos estar assim cheios para o encontro. A palavra fala que ele vem como um ladrão, ele vem como um sopro. E esses dias mais do que nunca nós estamos nesse último dia. Nós estamos nesse último dia. E eu te convido a orar mesmo essa noite e dizer: Jesus, eu quero ser cheio do teu poder. Eu quero ser cheio do teu poder. Comece a orar mesmo e dizer: eu quero ser parte. Eu não quero ver o mover, eu quero fazer parte do teu mover. Eu não quero ver o Senhor agir, eu quero fazer parte da tua ação nesses dias. O poder de Deus é sobre aquele que crê no Espírito Santo. O poder de Deus está sobre aquele que ora. O poder de Deus está sobre aquele que perdoa. O poder de Deus está sobre aquele que cada vez mais converte o coração. O poder de Deus está sobre aquele que adora, mesmo nos momentos mais difíceis. O poder de Deus sobre Miami. Vem poder de Deus. Vem poder de Deus. Vem poder de Deus.